Boa noite. Estou mais uma vez aqui fazendo uma live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que está nos ouvindo. Venho trazer como palavra do Senhor, abençoada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se encontra em Provérbios. Provérbios 1, a partir do 2º versículo. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos ímpios a prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas preposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui nós podemos ver que a palavra do Senhor está falando sobre a sabedoria. Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Boa noite. Estou mais uma vez aqui fazendo uma live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que está nos ouvindo. Venho trazer como palavra do Senhor, abençoada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se encontra em Provérbios. Provérbios 1, a partir do 2º versículo. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos ímpios a prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas preposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui nós podemos ver que a palavra do Senhor está falando sobre a sabedoria. Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós alcançamos a graça de Deus, a dádiva de Deus. Deus nos dá a sabedoria e o conhecimento. E a sabedoria, para que nós usamos ela? Para ser aplicada na nossa vida diária. A sabedoria para nós aplicarmos ela em todas as etapas da nossa vida, em todos momentos e situações e circunstâncias. Que a sabedoria nós podemos aplicar, por isso que a palavra do Senhor está falando, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Boa noite, Elisângela Moraes. Deus abençoe, em nome de Jesus. Os loucos desprezam a instrução. Enquanto nós tememos a Deus, nós adquirimos sabedoria. Nós adquirimos conhecimento. Conhecimento da quê? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das coisas que nós vamos fazer. Deus dá o entendimento, dá o conhecimento. Deus nos faz entender aquilo que nós precisamos entender. Que tem às vezes momentos e situações da nossa vida que às vezes nós não entendemos nada. E Deus nos faz conhecer e entender. E direciona os nossos caminhos. Aí que está falando, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio, é o início.
O conhecimento quer dizer a sabedoria. E os loucos desprezam. Loucos é aquele que não quer nada com Deus, que não dá ouvido à palavra de Deus. E não dá crédito também à palavra de Deus. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então eles desprezam a sabedoria e a instrução. Nós podemos dizer que todas as pessoas que têm a sabedoria de Deus, ela é bem sucedida em todas as áreas da sua vida. Seja na área financeira. Você vê que uma pessoa que tem uma sabedoria grande, ela sabe administrar os seus negócios, ela sabe administrar as suas finanças. Na área espiritual a mesma coisa, na área sentimental a mesma coisa. Então nós temos que buscar a sabedoria de Deus, orar e buscar. Mas para que nós adquirimos isso, nós temos, em primeiro lugar, temos que temer a Deus. Nós temos que buscar a Deus, em primeiro lugar, temer a Ele. Porque Ele vai nos dar o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Aquilo que nós precisamos, daquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano constante. Aqui, ó. O sábio ouvirá e crescerá com conhecimento e o entendimento adquirirá sábios conselhos. A pessoa sábia ouvirá e crescerá. Nós podemos ver que a pessoa sábia, ela sabe ouvir. Ela sabe ouvir quando a pessoa está falando com ela. Ela sabe ouvir a palavra de Deus, sem criticar, sem murmurar, sem ficar apontando defeito, a falha das pessoas. Ela sabe ouvir quando a pessoa está falando. Entendeu? Quando a pessoa está ensinando, quando a pessoa está explicando, seja onde que for. O sábio, ela não abre a boca precipitadamente para julgar, para apontar defeitos e falhas, porque às vezes ela não tem prova. Chega uma pessoa falando mal de uma pessoa, julgando, acusando uma pessoa ou outra. Ele não vai tomar decisão precipitada, ele não vai acusar e nem condenar, porque ele não tem a certeza se é verdade ou não. Então o sábio, ele fecha essa boca e espera a verdade aparecer. O sábio, ele não toma nenhuma decisão precipitada, ele espera em Deus. E Deus, ele revela o escondido, o profundo. Deus, ele mostra a verdade. Nós podemos ver Salomão. Salomão, ele era o filho de Davi. Filho amado ali de Davi. E a palavra do Senhor fala que Davi, quando ele estava velho, ele já tinha feito essa promessa que ia deixar o trono e o reinado dele na mão de Salomão. E a palavra do Senhor fala que quando Salomão começou a reinar, ele ainda era muito jovem. Ele se sentia um pouco ainda inseguro para ele julgar a causa do povo. Porque um juiz, um rei, porque Salomão ele foi rei, um rei ele tem que ser sábio, ele tem que julgar as causas do povo. Ele tem que governar, ele tinha que saber como instruir, como julgar uma causa difícil, diferenciar uma coisa da outra. E ali, penso eu, que ele estava assim meio com medo, meio inseguro. E a palavra do Senhor fala que Deus aparece para ele em sonho e visão. E Deus perguntou para ele, o que você quer, Salomão? E logo já de cara, como já estava no início do reinado, a palavra do Senhor fala que ele pede para Deus, para que Deus dê sabedoria para ele. Sabedoria, conhecimento, entendimento. A palavra de Deus, a Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, que Deus fala para ele que ele não ia somente dar sabedoria, mas ele dá para ele também riquezas, porque ele buscou a sabedoria do céu. E quando nós buscamos de Deus algo espiritual da parte de Deus, buscamos bênção da parte de Deus na área espiritual, que ele buscou sabedoria para quê? Para ele governar o povo, para ele saber como instruir o povo. E Deus se agradou do que ele pediu. Aí Deus falou assim, não, como você não me pediu riqueza, como você não pediu nada, dinheiro, ouro, prata, eu vou te dar riquezas, eu vou te acrescentar riqueza, porque Deus agradou do pedido dele. E a palavra do Senhor fala que já no início, do que ele pede, acho que não me engano é 2 Samuel, no início, eu não sei se é 3 ou 4, 2, assim no início. A palavra do Senhor fala que já de início, ele chegou já uma causa para ele julgar.
duas mulheres e que era meretriz, as duas moravam na mesma casa. E ambas duas teve um filho, mesma idade, dois bebês que nasceram praticamente na mesma idade, as duas mulheres. E o seguinte, o que aconteceu? Nesse meio termo, uma delas, durante a noite, dorme em cima do seu bebê e mata. O que ela fez? Depois que ela viu que ela matou o bebê dela, a criança dela, ela vai e troca com a outra. Dá o bebê morto para outra e pegou o vivo, que era da outra mulher, para ela. Olha que situação, olha a capacidade da pessoa. E hoje em dia não é diferente, as pessoas trapaceiam conosco também, as pessoas nos ultrapassam. Mas Deus não deixa nada encoberto, Deus não deixa ninguém impune. Como Deus solucionou esse problema. Aí quando a mãe verdadeira acorda de manhã e se depara ali com o filho morto, a palavra do Senhor fala que ela não aceita aquela situação, ela fica desesperada. Ela queria o filho vivo dela. Se o filho era dela, ela queria o filho dela vivo. E ela entrou em desespero, começou a brigar com a outra, falou que o filho dela era o que estava vivo, e a outra falou que não, que o morto era dela. E virou aquela confusão. Aí essa causa foi levada até o rei Salomão. As luzes chegaram perante o rei Salomão, para que o rei Salomão resolvesse essa situação e decidisse de qual era a criança. Agora, como que o rei Salomão ia saber de quem que era a criança se ele não estava ali presente? Se ele nem tinha visto de quem que era o filho verdadeiro? Ele não conhecia nenhuma daquelas crianças. O que ele fez? Ele usou a sabedoria que Deus deu para ele. Então nós temos que buscar a sabedoria de Deus para que nos momentos difíceis, no meio das diversidades, nós sabemos agir, nós sabemos como solucionar o nosso problema, nós sabemos como lidar com a situação do dia a dia. Ou mesmo administrar. E podemos ver ali que a mãe da criança estava gritando, desesperada, a outra não estava nem aí, ela tinha pegado o filho vivo da outra, né? Ela pegou o filho vivo dela e deu um morto para a verdadeira, né? Que era a mãe verdadeira. Aí Salomão pegou e falou assim, não, vamos fazer assim. Deus deu sabedoria para ele na hora. Ah, vamos fazer assim. Traz uma espada. Vamos cortar essa criança no meio, uma fica com uma parte, a outra fica com a outra parte. Aí a palavra do Senhor fala ali que a mãe verdadeira começou a gritar, a chorar. Ela falou assim, não corte a criança no meio. Dê o filho para ela, mas não mate o meu filho, dá o filho para ela. Ali, Salomão conseguiu saber qual que era a mãe verdadeira da criança. Por quê? Porque a mãe verdadeira, ela tem amor nos filhos. A mãe verdadeira, ela tem um carinho especial pelo filho, porque ela gerou a criança. E já durante a gestação ali, ela já adquiriu aquele amor, aquele afeto pela criança. E a mãe que ama o filho, ela não quer que o filho morre. A mãe que ama o filho, ela não quer que o filho vá para droga, para prostituição. Que vai beber, vai beber, servir bebida alcoólica. A mãe é verdadeira, que ama o filho, ela faz de tudo para segurar o filho, para que isso não aconteça. Então, se você tem feito isso, sabe que você tem sido uma mulher sábia. E a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Então, busca a sabedoria de Deus para que você possa administrar a tua casa, a tua vida financeira, espiritual, a tua vida conjugal. E nós podemos ver ali que a mãe verdadeira falou, não corta o bebê no meio, não corta, entrega para outra. Deixa com ela mesmo, já tomou de mim, né? Aí Salomão conseguiu saber de quem que era a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira não quer que mata seu filho. Ainda que dê, ela preferiu entregar o seu filho para outra, que já tinha pegado, de que ver seu filho morto. Então nós podemos ver aí como que foi bom Salomão ter a sabedoria dele para julgar a causa. Então a pessoa que busca a direção de Deus, a sabedoria de Deus, ela não faz nada errado.
Ela não vai prejudicar a si mesmo, a si próprio, nem o próximo. Que a pessoa sábia não difama, não calunia, não aponta defeito e fala das pessoas. A pessoa sábia, ela sabe esperar em Deus, esperar a hora de Deus agir, o momento que Deus vai falar, o momento de Deus operar o milagre. Nós podemos ver que não é do nosso jeito, não é na nossa hora. Se Deus prometeu que vai te exaltar, vai te exaltar. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus te fez uma promessa que vai dar uma bênção para você, Ele vai te dar. Só que Ele opera o milagre dele, do jeito dele, da forma dele, do jeito que Ele quer. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E muitas das vezes, quando nós precipitamos e fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, depois tem consequência lá na frente. Muitas vezes nós ouvimos muita coisa que às vezes entristece o nosso coração, ou que às vezes entristece até o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós queremos revidar, tomar uma decisão ali precipitada na hora do impulso. Mas a pessoa sabe, ela fecha sua boca. Espera Deus agir no momento certo, na hora certa. Ou se ela tem que falar alguma coisa, ela vai falar na hora certa. Entendeu? Isso aí, o que é? Sabedoria. Nós podemos ver que muitas vezes as pessoas julgam as pessoas falsamente, enganosamente. Levanta falsas testemunhas, calunia, sem ter a prova. Uma pessoa vê, chega, fala, e a outra vai já acredita de imediato, acha que é verdade. E depois vai ver que é uma mentira, uma calúnia, uma difamação que foi inventada. Por quê? Para prejudicar a pessoa. Mas quando a pessoa guarda aquilo que ela viu para ela própria e não espalha, não leva para frente, o que é sabedoria? Fechou a boca. Quando vê, vai ver aquilo que foi falado, aquilo que foi inventado, era tudo mentira. Então nós temos que vigiar muito e adquirir de Deus a sabedoria e conhecimento. Porque quem tem sabedoria e quem tem temor, e aqui está falando de temor, foi onde que eu li aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então quando nós tememos a Deus, pensa para você temer a Deus, não é você vai ficar com medo de Deus, que Deus vai te matar, vai te destruir, não. É você ter reverência a Deus, você ter respeito a Deus. Como a palavra dele fala aqui, ó. Aqui, ó. Temer a Deus não é sentir medo dele, mas ter um profundo respeito e reverência em seu nome. É se submeter plenamente a Ele e a sua palavra com amor e obediência, renunciando a tudo que lhe desagrada. Aquele que o teme alcança sabedoria, porque passa a viver de maneira sadia, de acordo com o justo e perfeito caminho de Deus. Então, se você teme a Deus, você não vai procurar andar no caminho errado, no caminho torto. Você vai procurar fazer tudo para agradar a Deus, não para entristecer Deus. Isso, e conforme nós tememos a Deus, nós já obedecemos os mandamentos dele. E se nós obedecermos os mandamentos dele, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Porque nós vamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus quando nós somos obedientes. Nós vamos guardar os mandamentos dele. Nós vamos ser sujeitos a ele, submissa a ele tudo. É igual como se estivesse sendo submissa ao seu esposo. Não você vai ser debaixo da asa dele, não. Se submissa ao seu esposo, você vai ser sempre ali. Você vai estar sempre conversando com diálogo com ele constante. Tudo que você for fazer, você comunica com ele, não é? Com seu esposo. Ah, meu bem, meu amor, vou sair, vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque entre um casal tem que haver isso, uma concordância. Que senão não dá certo. Então assim é com Deus. Tudo que você for fazer, pede a graça de Deus, a direção para Deus. Entendeu? Faz de tudo para agradar a Deus. Você não faz de tudo para agradar a pessoa que você gosta, que você ama. Você não quer fazer de tudo para que dá tudo certo, para que não haja briga, para que não haja confusão. Não é verdade? Para você cuidar e zelar do teu relacionamento. E com Deus é da mesma forma que nós temos que fazer. Às vezes até melhor ainda. Cuidar do nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa que você está cuidando do teu relacionamento em casa. Com teu esposo, com teus filhos. Fazer de tudo para agradar a Deus, para não prejudicar Ele, para não entristecer Ele.
para que nós possamos ser abençoados por Ele, para que nós possamos alcançar a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Eu acho que está dando para vocês entender. Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, orei o dia inteiro, e Deus me deu. Então isso aqui, creio eu, que é uma instrução da parte de Deus para que nós possamos lidar com as situações difíceis da vida. É buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na nossa vida. E as coisas vão começar a encaminhar para nós. Talvez às vezes a gente deixa Deus de lado e vai fazer as coisas do nosso jeito, aí começa a dar errado. Mas busca a direção de Deus, a plenitude de Deus, a presença dEle. Atrai Deus para tua casa, atrai Jesus para dentro da tua casa. Assim como você quer ter um lar feliz, um lar em paz, com teus filhos, com teu esposo, com a tua família, ou com quem você gosta, o que você vai fazer? Você não vai fazer de tudo para que você tenha um ambiente bom ali dentro, uma convivência boa? E da mesma forma com Deus. Que às vezes tem coisas que nós fazemos que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Palavras não faladas, ações nossas, atitude, ou não obedecemos a palavra de Deus. Deus fica triste com nós. Porque a palavra de Deus não é uma simples palavra. Foi tudo escrita pelo Espírito Santo de Deus. Ela é a boca de Deus falando conosco. É Deus aqui falando conosco, é Deus aqui nos ensinando, é Deus aqui nos orientando. Para que tudo que nós fizermos vai dar certo, vai dar bem. Nós somos bem-sucedidos. Aqui, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Ouvirá e crescerá em conhecimento. Se você começar a pedir sabedoria para Deus agora, se você o sábio sabe ouvir, como eu falei aqui, o sábio sabe escutar. Tem pessoas que não sabem ouvir. Não sabe ouvir a pessoa que está do seu lado falando. Não aceita uma correção. Não aceita nada. Às vezes a pessoa tá fazendo as coisas erradas e Deus coloca uma pessoa certa no caminho dela para ajudar ela, direcionar e quer ensinar o que tá certo. Às vezes a pessoa que está fazendo o que está no erro, fazendo o que está errado, talvez ela não consegue ver. E Deus sempre coloca uma pessoa no caminho para nos direcionar, para nos ajudar, para nos ensinar. Isso é em todo lugar que a gente vê, porque a pessoa que gosta da gente realmente, seja no trabalho, ela vai te ensinar a fazer o que é correto, o que é certo. Se verdadeiramente é teu amigo, se verdadeiramente é tua amiga, ela vai te ajudar. Ela não vai querer puxar teu tapete. Aí você sendo sábio, você vai ouvir. E vai obedecer para você ser bem sucedido. Que Deus às vezes coloca a pessoa certa e também já aparece aquelas que querem puxar o nosso tapete. Já tem aquelas que querem atrapalhar nós, não quer deixar nós andar para frente. Já notou que tem pessoas que querem só puxar nós para trás? Essas são pessoas más, vingativas. Não quer te ver você ser abençoado, não quer te ver você avançar. Quer ver você estagnada, não sair do lugar. Tem pessoas que são assim. Essa pessoa não é a pessoa que teme a Deus. A pessoa que teme a Deus não faz esse tipo de coisa. Ó, pensa para você ver. Porque o juízo de Deus, ele vem. A pessoa que teme a Deus, ela vai pensar no quê? No juízo. Nós sabemos que nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos aqui debaixo desse céu, aqui em cima dessa terra. Tudo, toda palavra que sair da nossa boca, toda palavra maldita, nós vamos ter que prestar conta para Deus. Todas as ações, todas as atitudes nossas. E tem gente que não pensa nisso. Tem gente que só se levanta para procurar difamar a pessoa, para tentar prejudicar a vida do próximo. Mas não sabe que vai prestar conta para Deus, que vai sentar diante de um juiz e de um tribunal. Tem pessoas que não pensam, que não amam o seu próximo e não temem a Deus. Tem pessoas que fazem isso conosco. Mas nós temos um juiz, um advogado. Assim como Salomão, ele era juiz aqui da terra. E ele fez justiça ali. Ele entregou a criança na mão da mãe, que era a mãe verdadeira. Da mesma forma, o nosso Deus, que é no céu, que ele é juiz, e vê todas as coisas, não vai deixar ninguém impune. Salomão, ele não viu de quem que era o filho verdadeiro,
quem que era a mãe verdadeira, mas Deus deu a sabedoria para ele. Mas por que Deus deu sabedoria para ele? Porque ele era um temente a Deus. A palavra do Senhor fala que ele era um juiz, que ele tinha ali o tabernáculo, ele oferecia os holocaustos para Deus para impropriação dos pecados do povo, que hoje não faz isso mais, depois que Jesus morreu. Hoje nós temos livre acesso para pedir perdão para Jesus, porque ele morreu na cruz para isso, para nos dar direito à salvação e perdoar nossos pecados. E ele punha o povo ali para orar, ele colocava ali o povo para jejuar, ele colocava o povo para buscar Deus. Ele era temente a Deus. Ele não queria só a salvação dele, não. Ele não queria ser bem sucedido somente ele, mas ele queria que o seu próximo também fosse bem sucedido. Ele não era egoísta. A pessoa egoísta só quer para ela. Ele só quer que as coisas dêem certo para ela, só quer que as coisas dêem certo só para ela. E que o próximo dela que se lasque, que nada dê certo para ele. Não, Salomão não era assim. Salomão, ele não só queria o bem para ele, como ele também queria ser o bem do povo. E a palavra de Deus fala que Deus se agradava de Salomão. Deus se agradava das intenções, das atitudes dele. Mas a palavra do Senhor fala que também chegou a um certo ponto que Salomão começou a se corromper. Ele começou a andar com mulheres que não agradava a Deus, as ações e as atitudes nelas não agradavam a Deus. Naquela época podia ter mais de uma mulher. E a palavra do Senhor fala que aquelas mulheres estavam levando ele a pecar contra Deus, a se prevaricar. Aquelas mulheres estavam levando ele para o buraco, para a ruína. E conforme o passar do tempo, ele foi perdendo o temor de Deus. Ele foi perdendo a visão dele. A pessoa, quando perde a visão de Deus, ela se relaxa espiritualmente, ela perde o temor de Deus. E a palavra do Senhor fala que Salomão ali, ele perdeu o temor de Deus, ele começou a pecar contra Deus, ele começou a entristecer a Deus. Ele foi morrendo espiritualmente, ficando cego espiritualmente. Por quê? Porque o pecado, aquelas mulheres que começou a corromper ele, foi parecendo mulher, ele foi pegando aquelas mulheres e ele passou a pecar contra Deus, entristecer Deus. E a palavra do Senhor fala que ele começou a adorar aquelas coisas que não agradavam a Deus, que não era adorava a Deus. Aquelas mulheres que ele estava buscando, que ele estava andando, elas não adoravam a Deus, ela não buscava a Deus, ela não estava no mesmo propósito que ele. Acho que vocês devem estar entendendo. Elas não buscavam a Deus e não adoravam a Deus. E eles começaram a se envolver com elas, começou a se contaminar com elas e ficar igualzinho a elas. Então, como nós nos aproximamos de pessoas que são más, rebeldes, ruins, que começam a fazer o mal para as outras pessoas, sem querer, como nós já estamos fazendo igual. Não que nós somos melhores uns do que os outros, não. Nós temos que usar a nossa sabedoria e saber discernir o certo do errado. Saber com quem a gente anda, com quem que a gente deposita a nossa confiança. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Deus é o único que nós podemos confiar e não decepciona. Porque a palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso. Aparentemente, na hora ali, parece que está tudo bem, que é uma pessoa boa, que vai te ajudar, mas quando já vira do avesso, já começa a te prejudicar. Isso aconteceu com Salomão. E sabe o que aconteceu com Salomão? Quando ele parou de agradar a Deus, de obedecer a Deus e perdeu o seu temor que ele tinha com Deus e com a sua palavra, ele perdeu o reinado dele. Deus irou. A palavra de Deus fala que Deus irou com Salomão a ponto de tomar o reinado dele. A palavra do Senhor fala que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Mais sábio. Porque do sonho, em visão ali, ele pediu para Deus dar sabedoria para ele governar. E ele tinha tanta riqueza que não se podia comparar nessa terra. Porque ele era um homem sábio, ele adquiriu muita riqueza com a sabedoria que ele tinha. Você está entendendo? Então ele foi um homem muito abençoado. Ele tinha tudo, ele podia ter a mulher que fosse, mas ele escolhesse uma mulher que fosse abençoada por Deus, uma mulher que fosse direcionada por Deus. Mas ele foi uma mulher errada para ele, que levou ele para a ruína, levou ele para o buraco. Ele andou com a pessoa errada. E quando a gente anda com a pessoa errada leva nós só para o buraco, leva só para o caminho errado. E foi o que aconteceu com Salomão. Deus irou com Salomão porque ele parou de obedecer a ele.
acompanhando a pessoa que não temia Deus. E conforme essa pessoa que não temia Deus, ele começou a acompanhar ela, ele também perdeu o temor de Deus e se corrompeu. A palavra de Deus fala que Deus irou com Salomão a ponto de tomar o reinado dele. Seu filho reinou no seu lugar. Já imaginou? Que coisa triste, que decadência triste. A pessoa para não temer a Deus e leva a pessoa e o fracasso, a ruína. E assim acontece conosco. Se nós não temer a Deus e não vigiar e não obedecer a Deus e os seus mandamentos, nós vamos fracassar. As coisas começam a dar errado por causa de coisas, mínimas coisas, que às vezes nós não buscamos a direção de Deus. Nós saímos fora dos planos e dos propósitos de Deus. Por quê? Por que Salomão começou a pecar e errar? O temor de Deus saiu dele. Deus tinha se agradado dele quando ele pediu sabedoria. E para que Deus deu sabedoria? Porque ele temia Deus, porque ele tinha medo de fazer alguma coisa errada. Ele tinha medo de decepcionar Deus e julgar alguma causa errada, fazer alguma coisa que não agradasse a Deus. E Deus dando sabedoria para ele, ele sabia como resolver os problemas difíceis, as causas difíceis. E o que acontece com ele? Depois ele se corrompe. E Deus levanta outro no lugar dele. Então que nós vamos nunca tomar uma decisão precipitada. Deus está mandando eu falar aqui. Nunca precipita. Espera no Senhor, confia nele. Confia no Senhor, espera nele. Não toma nenhuma decisão precipitada. Não dá um passo além daquilo que... um passo maior daquilo que você pode suportar, que você cai. Tenta dar um passo grande para você, que você cai. Você não consegue, o teu corpo não suporta. Espere em Deus, confie em Deus. Deus está mandando você não precipitar. Deus está falando para nós não precipitarmos, esperar nele, confiar nele. Depositar a nossa confiança nele. Porque tudo que nós fazemos precipitado dá errado. Podemos dizer que Salomão se precipitou em se envolver com aquelas mulheres. Como ele era um homem muito sábio, ele podia ter buscado a direção de Deus. Ó Senhor, é do teu agrado, é da tua vontade que me envolvo com essas mulheres? Ele não buscou. Ele fez o desejo do seu coração. E a pessoa que anda segundo o propósito, o desejo do coração dela, ela vai fazer o quê? O coração, como eu falei, o coração do homem é enganoso. Nem sempre. Agora, se Deus falou no teu coração, no profundo, Deus fala no nosso coração. Se Deus falou, faz isso, faz aquilo, glória a Deus, vai dar tudo certo. Se Deus falou com você, obedece a voz do teu coração. Mas se Deus não falou com você, não vai. Não precipita. Não se precipita se Deus não falou no teu coração. Se você quer tomar uma decisão, se você quer fazer algo, o que você vai fazer? Você vai pedir para Deus uma direção. Se você vai pedir para Deus uma direção, se você quer tomar uma decisão, se você quer fazer algo, o que você vai fazer? Buscar a direção de Deus. Se você sentir paz naquilo que você vai fazer, Deus está com você. Mas se você ficar angustiado, triste, aflito, pode saber que Deus não está com você, porque Deus é paz. Sabe? Aquilo que é de Deus traz paz. Não acrescenta dor, não acrescenta aflição. Então busca a Deus em primeiro lugar para que você não seja decepcionado, para que você não seja julgado depois pelas pessoas, apontado. Busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, busca a direção dele. Então nós buscamos a direção de Deus para tudo que nós vamos fazer, para tudo, às vezes até que nós vamos falar alguma palavra. Pensa primeiro, antes de liberar alguma palavra da nossa boca, da sua boca. Pensa, porque nós vamos ser julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Nós vamos ser julgados. E tem o tribunal aqui da terra e tem o tribunal do céu. Se você calunia, se você difama, não estou falando que alguém está fazendo isso, mas se você calunia, se você derruba o teu próximo, quer derrubar o teu próximo, jogar no chão, na lama, que tem gente que tem a capacidade de fazer isso, derrubar o próximo e jogar na lama. Isso acontece muito. Tem gente que tem essa capacidade de derrubar o próximo e jogar ele na lama. Pode ter certeza que você está debaixo do juízo de Deus. As consequências vêm. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então vamos procurar fazer o que? O bem. Buscar a direção de Deus, temer a Deus.
Porque quando a gente teme a Deus, você fala, se eu falar isso aqui, Deus vai cobrar de mim, vai ter consequência. Se eu fazer essa ação errada, se eu pensar mal, ou essa atitude contra o meu próximo, vai dar errado. Deus vai cobrar de mim. Tá entendendo? Tudo que você for fazer, pense em Deus primeiro. Deus tá me vendo, Deus vai cobrar de mim. Sabe? Se você lembrar de Deus, você vai ver, nossa. Aí é como se você estivesse diante do trono e do juízo de Deus. Você vai lembrar de Deus, falando, nossa, eu não posso falar essa palavra contrária, eu não posso jogar o próximo meu que está do meu lado, eu não posso apontar o defeito dele, a falha, porque eu também tenho. Você está entendendo? É o temor de Deus que vai nos conduzir nós para o céu. Porque a pessoa que não teme a Deus, ela faz tudo errado. E o fim dela é triste. É fracasso, é derrota. Às vezes a pessoa está com a benção na mão, ela destrói tudo com as próprias mãos, joga tudo fora. Porque não teme a Deus. Faz as coisas sem pensar, fala as coisas sem pensar e alguma palavra que é liberada da boca, que é falada sem pensar, traz um prejuízo grande, traz um estrago grande. Às vezes a gente magoa a pessoa que a gente mais ama, a gente machuca, fere com palavra. E depois, para sarar aquela ferida, não é fácil. Causa aquela mágoa profunda no coração da pessoa. Às vezes é ter pessoa que a gente ama, que a gente gosta. E como é que vai consertar isso depois? Não é fácil, não é verdade? Então vamos pensar antes de falar. Pedir graça para Deus para suportar. Tem coisa que a gente tem que aguentar, calado, engolir. Como tem pessoas que falam, engole o boi com chifre tudo, né? Então tem coisas que a gente tem que fechar nossa boca e ficar caladinho, pedir graça para Deus para aguentar. E depois, quando você não falou nada, passa aquele problema difícil, a benção vem. Porque às vezes nós somos testados por Deus, nós somos provados por Deus. Se nós vamos reclamar diante da dificuldade, se nós não vamos murmurar diante da dificuldade. E quando nós não murmuramos diante do problema, nós não reclamamos diante do problema, nós vamos passar no teste, nós vamos ser provados. Nós podemos ver aquele povo, quando Deus usou Moisés para tirar ali da terra do Egito, libertar da escravidão ali, de Faraó. E eles ficaram clamando a Deus, pedindo misericórdia para Deus, para tirar eles de lá, que eles estavam sofrendo muito. Eles ficavam o dia inteirinho amassando barro com os pés. Ou então estavam empurrando aqueles pau grandes para amassar o barro e jogava capim no meio do barro. Para quê? Para fazer muro, para fazer tijolo, para eles construir o palácio lá do Egito. E aquele povo ali era maltratado, eles batiam neles demais, não comia direito. E eles começaram a clamar a Deus e pedir misericórdia para Deus. E Deus teve misericórdia a Deus. Quem que Deus levanta? Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés, Moisés vai lá. Vai lá libertar o meu povo daquele sofrimento. Vou dar uma resumida aqui, que já está ficando tarde. E o que acontece? Moisés vai lá, tira o povo. A palavra do Senhor fala que quando Moisés chega lá para tirar o povo do Egito, o Faraó endurece o coração, não queria deixar Moisés com Arão tirar o povo ali daquele sofrimento. E a palavra do Senhor fala que Deus envia as 10 pragas. Vou resumir. E na última praga que Deus envia, todas elas o Faraó entrava com o coração endurecido, ele não estava nem aí. Mas na hora que ele tocou nos primogênitos, e Faraó tinha um primogênito dele, que era o filho dele. O que acontece? Quando Deus toca no primogênito de Faraó, ele libera o povo. E o povo segue o caminho. Passa o mar vermelho, Deus abre o mar vermelho para eles passar. E eles começam a caminhar para o Egito. E Egito é um lugar de sofrimento, de preparação. Você entendeu? É de aprendizado. E ali estava saindo ali, estava caminhando ali no deserto para chegar na terra prometida, que era Canaã, lugar de fartura, de bênção, de prosperidade. A palavra do Senhor fala que para carregar um cacho de uva gastava 2 para carregar um cacho de uva. Agora você imagina que bênção que era na terra prometida, que era Canaã. Então ele estava atravessando o deserto para chegar lá. E só no meio do deserto, vocês sabem que o deserto
não tem água direito, não tem comida, porque não tem plantação ali. Então, para ele chegar receber a bênção de Deus lá na terra, a terra que manava leite e mel, onde tinha plantação, eles tinham que atravessar o deserto. Mas lá, até que eles chegassem lá, na terra prometida, ia ter lugar que não ia ter água. Ia ter lugar que não ia ter comida. Mas eles estavam andando ali pela fé. Entendeu? E a palavra do Senhor fala que a hora que eles davam sede neles, eles não tinham água, eles começavam a reclamar, eles começavam a brigar, começavam a murmurar, xingar, sabe? E a palavra do Senhor fala que Deus irou com eles. Quando eles começaram a reclamar com Deus, murmurar com Deus, brigar ali com Deus, brigar com Moisés, xingar, e eles começaram a rodar em círculo. Coisa que era para ter feito dentro de um ano, eles gastou 40 anos para sair do Egito. Você entendendo? Por que eles faziam isso? Porque eles não tinham temor de Deus. Eles perderam o temor de Deus. Você acha que se eles temessem a Deus, eles iam fazer aquilo? Não ia. Entendeu? Então a pessoa, quando teme a Deus, ela pensa antes de falar alguma coisa, de agir por impulso, sabe? Na hora do nervo, na hora da raiva, da ira, ela pensa, ela respira fundo. Não posso falar isso, não posso fazer aquilo, posso jogar pedra no meu irmão, na minha irmã, ou no meu vizinho, ou no meu colega de trabalho. Não vai fazer isso. Não toma decisão pelo impulso. E aquele povo começou a brigar com Moisés, discutir. Ah, tirou nós lá do Egito para deixar nós passar fome, para deixar nós passar sede. A palavra do Senhor que eles ficaram rodando ali em circo. E eles provocaram a ira de Deus. E a palavra do Senhor fala que todos aqueles que ficaram zombando, murmurando, não entraram na terra prometida, morreu no meio do caminho. Somente os filhos deles entraram. Os mais velhos, que eram os pais, a mãe ali, tudo ficaram ali, morreu ali no meio do caminho. Por quê? Porque ficou murmurando, e Deus não agrada que nós ficamos murmurando, Deus não agrada que nós ficamos reclamando do problema, da diversidade, da situação. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele te deu. Muito mais Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Eu tô falando isso por quê? Porque Deus está mandando eu falar para você nessa noite. Entra dentro do teu quarto e agradece a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida, por tudo que Ele já fez na tua casa. É que nós agradece, dá graças a Deus, porque Ele vai te abençoar mais ainda do que Ele já te abençoou. E vai te honrar mais ainda do que Ele já tem te honrado. Então, não precipita com nada, Deus está mandando falar. Não precipita. Tudo que você for fazer, toda decisão que você for tomar, entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, Senhor, me dá direção, me abençoa, me dá graça. Talvez você esteja ouvindo falar aqui pela primeira vez, talvez você não tenha o conhecimento ainda da palavra, mas Deus está te dando uma direção para você, te orientando aqui agora. Nunca precipita em fazer nada, nunca precipita em falar nada. Talvez até seja necessário você falar algo, mas não precipita. Espere o momento certo, a hora certa, que vai dar tudo certo. Tudo tem a hora certa, tem o momento certo. Talvez você tenha que chegar e falar. Se é uma repreensão, uma correção que você tem que dar em alguém, tem a hora certa. Espera quando tiver você sozinho ali, com a pessoa. Nunca vai no meio da multidão, para não arrumar confusão. Entendeu? Só você e a pessoa certa ali no cantinho, ou no teu quarto, ou seja no serviço, ou seja na tua casa, ou talvez Deus coloque no teu coração para você ir na casa dessa pessoa, chama em particular, entendeu? Busca a direção de Deus, não precipita com nada, nada. Deus está mandando você não precipitar, acalma esse teu coração que está frito, que está desesperado, que está angustiado. Tem pessoa que está frita, angustiada aqui. Então acalma o teu coração, busca uma direção de Deus, que Deus vai te direcionar. Entendeu? A resposta que vem de Deus, ela traz paz, sabe? Se você sentir paz na hora que você for fazer aquilo que você tem que fazer, Deus está com você ali. Mas se você ficar tribulado ali, vier sentindo aquele negócio ruim, aquela aflição, aquela angústia, aquela dor, aquele desespero, pode saber que Deus não está com você nisso, que não é a hora de você ainda tomar essa decisão. Mas se você sentiu paz, porque Deus é paz, a presença de Deus, ela traz paz. É um sinal que Ele está com você nesse negócio, mas se você não sentiu paz, não age pelo impulso. Busque a direção de Deus, teme a Ele. Seja abençoado, como Salomão foi ali no começo.
Não sai do propósito, não desvie do caminho, não sai da direção qual Deus te colocou, que tudo vai encaminhar e tudo vai dar certo. Boa noite, Valdete. Boa noite, Antônia Maria, Patrícia Justiniano. Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Em busca de Deus, a sabedoria, a graça, teme a Deus. Se você teme a Deus, você vai ser bem sucedido. Se você teme a Deus, minha filha, você pode ter certeza que a bênção vai entrar dentro do teu lar, dentro do teu quarto, dentro da tua sala, da tua cozinha, até dentro do banheiro. Você vai estar ali, você vai ter paz. A palavra do Senhor fala que o Senhor envia seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. O Senhor acampa seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. Olha que privilégio que nós temos. Que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que teme e livra. Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, sabe que você está sendo protegido e guardado por Deus. Deus vai te livrar de todo mal, de todo perigo. Ainda que você, aqueles males que você não está vendo. Sabe aquele perigo que você não vê, que Deus te livra sem você saber? Um livramento que Deus te dá. Você está entendendo? Deus, quando eu não sinto no meu coração, é o que eu estou falando, eu não sinto paz, eu sinto um negócio muito ruim. Por exemplo, eu estou para ir na padaria. Ou eu estou para me sair, alguém me chama, uma pessoa me chama para ir em tal lugar, numa festa, sabe? Deus colocando no meu coração, uma pessoa vem e me chamou, Sirlei, vá-me em tal lugar, me convida para ir em lugar, sabe? Se eu não sentir no meu coração paz, se eu sentir um negócio ruim, sabe? Você sente. Você não sente vontade de vir, você não sente desejo, aquela vontade de ver um negócio ruim no teu coração. Se você não sentir aquela vontade de vir, aquele negócio ruim no teu coração, não vai. Não vai. Não vai que vai dar errado. Isso aconteceu comigo. Se eu sentir algum negócio ruim, se eu não sentir de ir num lugar, sabe quando não dá vontade de você ir? Parece que o negócio te breca, te barra. É porque você peça direção para Deus. Senhor, me dá direção para tudo que eu vou fazer. Aí o que acontece? Isso aí, buscar de Deus, isso é uma sabedoria. Porque a pessoa que teme a Deus e tem a sabedoria de Deus, ela vai buscar a direção de Deus. Ela não vai sair pelo impulso, tomando uma decisão precipitada. E quando eu sinto esse negócio ruim, eu falo assim, eu não vou naquele lugar que não vai dar certo. Sabe? Às vezes eu gosto de ir para a roça, quando eu falo assim, se eu sinto no meu coração de não ir, e eu temo ir, dá errado. Se eu fui convidado, se eu tenho que ir em algum lugar fazer alguma coisa, e eu senti no meu coração aquele negócio ruim, sabe? Aquele arroz, falo assim, não vou, não vai não, parece que Deus está avisando, não vai. Deus tem um aviso de Deus, não vai. E se eu tenho ir, dá errado, depois eu fico sabendo do mal que aconteceu. Falo, nossa, se eu tivesse ido, aí você ver, Deus falou no meu coração para mim não ir. E sempre quando Deus fala, Deus avisa a gente. Quando Deus fala no meu coração, não vai em tal lugar, não faz tal coisa, e eu tenho, dá errado. Então, busca Deus para Ele te direcionar. Isso é o que? É Deus direcionando a gente. Deus direciona, se Deus dá a direção para a gente, Deus dá sabedoria para você discernir o certo e o errado. E o que é? Você está discernindo o certo e o errado. Eu posso ir ou eu não posso. Ou eu faço ou eu não faço. Busca Deus a direção, busca a sabedoria, a graça de Deus. Busca. A partir de hoje, se você não tem buscado, busca. Deus me dá a direção. Me dá um renovo espiritual. Alegra o meu coração, me dá paz, acrescenta a minha fé. Sempre busca isso da parte de Deus, que Deus vai te dar para você o refrigério. Deus vai te dar uma direção para você. E eu estava buscando a Deus hoje, Ele me dá essa palavra. Buscar uma direção de Deus e buscar a sabedoria do céu. Se você tem a sabedoria de Deus, você não vai julgar a pessoa pela aparência. Tem gente que julga as pessoas pela aparência. Sabe, acusa, aponta, defeita, falha, porque olhando para a aparência. E a palavra do Senhor fala que Deus, Ele não olha a aparência de ninguém. Deus olha para o coração. Como que está teu coração agora nessa noite? Como que você está frito, machucado, ferido? Como que você está o coração? Que você está aquele coração que agrada a Deus? Aquele coração que tem fé? Aquele coração que teme a Deus? Que não... Às vezes você chora pelos cães da casa, né? Às vezes você não, perdeu até a fé, mas Deus quer acrescentar a tua fé aqui hoje. Tem pessoa que às vezes chora, desespera diante de um problema grande que não consegue resolver. Mas pede para Deus direcionar a tua vida, direcionar os teus passos. Encaminhar você ao rumo da tua bênção, ao rumo da vitória. Senhor, me direciona até a vitória. Eu quero ser uma mulher vencedora.
eu quero ser um homem vencedor. A palavra do Senhor fala que que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E nós vamos alcançar isso o quê? Pela fé, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Todos que temem a Deus e guardam os seus mandamentos é bem-sucedido. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fazer, não prejudica o teu inimigo, não. Às vezes você tem bastante inimigo que nem você sabia que você tinha. Às vezes nós temos inimigos, às vezes nem sabíamos que nós tínhamos, nós só começamos a descobrir que nós temos inimigo. Porque na frente é uma coisa e nas costas era outra. Aí o que acontece? Prejudica ele não. Entregue ele na mão de Deus. Às vezes eu entrego lá nas tuas mãos, abençoa ele. O que vai acontecer? Quando você ora pedindo para Deus abençoar o teu inimigo, Deus abençoa você. A benção volta para você. Porque você sabe que tem pessoas que não gostam da gente, porque é de inveja, de ciúme. Não quer que nós cresce, não quer que nós prospera, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área sentimental. Tem pessoas que não querem que nós vá para frente, que nós conquista o nosso objetivo, não é verdade? Isso tem muito, essa é inveja. Nós podemos ver que Caim matou Abel, seu irmão. Por causa de quê? O próprio irmão de sangue. Por causa de inveja, de ciúme. Às vezes isso tem até no meio da família. Inveja, ciúme, atrito, confusão. Por quê? Porque Deus se agradou da oferta de Abel. Abel deu o melhor dele para Deus. Deu o melhor para Deus. Ele não trouxe uma oferta para Deus de qualquer maneira. Sabe? Ele deu o melhor que tinha para Deus. Mas já Caim não. Caim fez uma oferta para ele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele levou para Deus e achou que Deus ia aceitar, que ia sair de boa nessa. Mas a palavra de Deus fala que Abel não. Deu o seu melhor para Deus. Deu de bom grado, de bom coração e deu o seu melhor, porque ele trabalha no campo. Ele deu o seu melhor para Deus. E a palavra de Deus fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Aí Caim ficou muito irado, ficou com muito ódio, porque Deus se agradou da oferta do irmão dele e não da dele. Foi lá e matou ele, o próprio irmão. E quem que é esse Abel, quem que é esse Caim? Filho de Adão e de Eva. Filho de Adão e Eva. Então, o mal já entrou no mundo desde o início da criação. Adão e Eva. Para começar, os dois já começou errando ali, desobedecendo a Deus, né? O pecado já entrou no mundo por causa dos dois. Aí, creio eu que já vi as consequências do pecado deles, do erro que eles fizeram, das falhas que eles tiveram ali atrás, em desobedecer a Deus. Então, não desobedece a Deus. Seja obediente a Ele, a palavra dEle, as promessas que Ele te fez, vai cumprir. Eu estou mandando falar para você que se Ele te fez uma promessa, vai cumprir. Passa céu e passa terra, mas a palavra dele, as promessas dele não volta para trás vazia, ela cumpre. Deus nem homem, nem filho de homem que se minta e que se arrependa. A palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz. Se Deus falar algo com você, que vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, crê, espera que vai acontecer. Porque Deus, ele não mente. Deus, ele não falha. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que Deus tenha falado bastante com vocês. Amém? Que vocês guardem a palavra de Deus e não precipita. Busca Deus, a direção de Deus. Fez o mal para você, não revida. Se Deus falar no seu coração, vai lá e conversa, uma conversa particular. Espera a hora certa. Amém? O momento certo, a hora exata, que Deus vai te abençoar. Deus tem propósito em tudo. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem propósito. Nós sempre estamos adquirindo um aprendizado para nós. Entendeu? Às vezes você está numa prova. Entendeu? Talvez nós estamos numa prova. E você já notou que quando você tem uma coisa, um problema, que você não sai dele. Vira e mexe, você está voltando aquele problema de novo, você não sai dele. Você está sempre voltando aquele mesmo problema, aquele negócio que está só rodeando esse que você não sai dele. Por quê? Deus está te provando. Deus está te provando. E quando você passar no teste,
Se for fiel, obediente, temente, não abrir a boca, ficar quietinho, não murmurar, não reclamar, você passa no teste. É a mesma coisa quando a gente vai para a escola, que nós estamos ali aprendendo naquela fase que nós estávamos estudando. E nós estudamos e fazendo a prova. Quando nós não saímos bem na prova, nós perdemos média, aí nós não fica de recuperação, às vezes nós temos que fazer a prova de novo, para nós ser aprovado. Ou talvez para nós receber o nosso diploma. Nós temos que fazer a prova de novo para nós ser aprovado. Então, às vezes, Deus às vezes está te levando você no mesmo problema, na mesma problema, mesma dificuldade, a mesma luta, de novo, até você sair dela, até você ser aprovado. Então, pede a sabedoria para Deus, para você sair dessa prova. Pede a graça de Deus, a direção e visão. Porque Deus, Ele é fiel em todo o tempo. É fiel. Tem um louvor que fala assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Só doce voz que ilumina em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então Deus está falando para você que Ele é fiel em todo tempo. Deus é fiel. Se você permanecer fiel com Ele, Ele também permanece fiel com você. Permaneça fiel com Jesus. Busca Ele. Amém? Se você não decepcionar Ele, Ele não vai te decepcionar. Porque Ele é fiel. Amém? Sabe que Jesus te ama. Jesus te ama. Guarda no teu coração. Talvez você sente que rejeitada. Jesus te ama. Cuida de você nos mínimos detalhes. Ele manda falar para você. Nos mínimos detalhes. Jesus cuida de você. E você é especial para Ele. Se você está carente, busca Ele. Tem pessoas que às vezes se encontram carente. Não tem carinho e atenção, né? Busca Jesus, que vai preencher esse vazio, essa carência. Vai suprir a tua carência. Amém? Aquilo que está faltando, Ele vai te conceder. E vai acrescentar aquilo que está faltando. Vou fazer uma oração aqui para me terminar. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho que ter certeza que Deus deve estar falando com vocês agora nessa noite, como Ele falou comigo. Amém? Se Ele deu essa palavra hoje, é porque nós estamos precisando ouvir ela. Porque eu busquei a direção. Amém? Deus tremendo e santo, abençoa cada vida que se encontra do outro lado agora, em nome de Jesus. Dá direção, Pai. Dá direção para essa pessoa agora, que o Teu Espírito Santo venha dar direção, venha direcionar. Direciona os caminhos, passos, as ações, as atitudes, as decisões a ser tomadas, Pai. Em nome de Jesus, cobre com Teu sangue, aviva, Senhor, essa vida, Pai, desperta ela. Lágrima de fé, ela tem chorado, mas o Senhor vai dar força para ela. O Senhor vai renovar a fé dela, vai acrescentar, Senhor, acrescentar alegria nesse coração. Que a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, repreendo todo bloqueio, toda fúria, toda arma forjada, tudo que não provém de Jesus, tudo que não provém do meu Deus, eu repreendo agora todo mal. Sai desse corpo, dessa mente agora. Todo cansaço, toda fadiga, toda falta de ar, toda aflição de espírito. Eu repreendo agora esse bloqueio, todo mal. Em nome de Jesus, sai. Toca no corpo e na mente dessa pessoa agora, Jesus. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés. Em nome de Jesus Cristo, envia teu anjo agora. Envia teu bálsamo, saura esse coração ferido e machucado, Jesus. Alegra esse coração agora. Visita agora com a tua presença, Pai. Visita
Toca agora com a tua mão, forte e poderosa, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que todo bloqueio, toda fúria, toda arma forjada, em nome de Jesus, todo mal, saia, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe essas vidas agora, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha dar vitória, Pai. Que o Senhor venha conceder a bênção e a petição, meu Pai, dessa pessoa na madrugada, em nome de Jesus. E dá saúde, e acrescenta a fé e dá paz. Que venha ser uma pessoa abençoada, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus deve ter visitado agora com essa oração. Amém? Que o Espírito Santo deve ter livrado o teu coração. Amém? Quem você sentiu a bênção de Deus aí, o toque da mão de Deus? Eu tenho certeza que Deus se visitou aí agora. Que a alegria do Senhor venha ser a tua força, o teu refrigério. Que Deus venha te dar vitória e paz. Que você possa ter uma noite de bênção e uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui de novo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nesse início de semana, que o Senhor venha ser a tua alegria, que o Senhor venha ser a tua força, que o Senhor venha ser o teu refrigério. Deus vai te dar vitória e paz para você, em nome de Jesus Cristo. Se Deus quiser, terça-feira, quinta-feira, nós podemos estar aqui de novo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui de novo. Às vezes, se ele mandou fazer antes, eu venho fazer a live antes. Mas eu estou fazendo aqui o que Deus tem colocado no meu coração. Eu apenas tenho obedecido a voz de Deus no seu chamado. Amém? Deus abençoa muito vocês, viu, Valdete? Que Deus te abençoe. Antônia Maria. Amém? Madete Costa, minha prima. Que Deus abençoe, viu, prima? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Elisângela, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor acampe os anjos ao redor de vocês e livre de todo mal. E que a sabedoria do Senhor, que o temor do Senhor venha ser a sabedoria de vocês. Eu tenho certeza que vocês temem a Deus e Deus vai honrar a fé de vocês. Em nome de Jesus, fica com Deus, uma boa noite. Até semana que vem, em nome de Jesus.